Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de sábado à tarde. Hoje contamos com um convidado especial, mas antes deixa-me endereçar as minhas saudações para todos os internautas que nos acompanham em diferentes plataformas. Bom, hoje trazemos um tema especial que no momento oportuno poderei anunciar, mas antes gostava aqui de dar espaço para a apresentação do nosso convidado. Por favor, Pastor Macam, pode se apresentar. Saudações, queridos internautas. É um prazer estar convosco de volta depois de muito tempo que não interajo convosco através da GMTV. E hoje estamos juntos para este programa de sábado à tarde. Meu nome é Ovidio Macam, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e estou aqui para refletir convosco acerca da palavra de Deus, um tema da palavra de Deus. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Pastor Macamo. Eu que vos falo, sou Samuel Elias. Para já vamos a um tema musical. Ik geef een woord, 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 and it was not from the way. Ik geef een woord, 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 and it was not from the way. Ik geef een woord, ik geef een woord, ik geef een woord, ik geef een woord, ik geef een woord. He gave a water and it was not from the waiter. Oh, Jesus. He gave a water. He gave a water. My Jesus. He gave a water. He gave a water. Oh, Jesus. He gave a water. He gave a water and it was not from the waiter. Oh, Jesus. He gave a water. He gave a water. My Jesus. He gave a water. He gave a water. Oh, Jesus. He gave a water. He gave a water and it was not from the waiter. Well, there is a woman from Samaria. She came to the well. He gave a water. Some water. Over there, she need a stranger, and he did. He gave a word. He gave a word. She let the Savior singing. She came to him bring. In the time she got living. He gave a word, and it was not from the way of oh Jesus. Gave a word. My Jesus gave a word. Oh Jesus gave a word, and it was not from the way of oh Jesus. Gave a word. My Jesus gave a word. Oh Jesus gave a word, and it was not from the way. Well, on that woman, she happy day. She ran to the city, crying glory, hallelujah. I'm gonna let the stranger swear. Never since the she started about the man gave her the living water, and it was not from the way. He gave a word. He gave a word. Jesus gave a word. He gave a word. Oh Jesus. He gave a word. He gave a word. I'm gonna let the stranger swear. He gave a word. Jesus gave that a woman a word that he gave her the living glass. He gave a word. Oh, he gave a word. He gave a word, and it was not from the widow. Oh, he gave a word. He gave a word. Jesus gave a word. He gave a word. Oh Jesus. He gave a word. He gave a word. He gave a word. I'm gonna let the stranger swear. He gave a word. He got a woman a word that he gave her the living glass. He gave a word. Oh, he gave a word. He gave a word, and it was not from the way. Muito bem, acabamos aqui de ouvir uma bênção através de um tema musical que aqui então estivemos a escutar. O nosso tema de hoje é Deus e o trabalho. Portanto, Pastor Macamo, és o momento de tomar o espaço. Muito bom. Antes de nós iniciarmos com o nosso tema, gostava de convidar a todos os internautas para uma oração. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai que estás nos altos céus, nesta hora queremos nos pedir que possa nos iluminar ao longo do nosso debate. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo.
Falar sobre trabalho é falar de de uma bênção que Deus deu ao ser humano. É importante salientar que foi Deus quem instituiu o trabalho. Estamos a falar de bênção. Então, Deus é quem instituiu o trabalho. Portanto, nós conseguimos ler na Bíblia, se tiveres a sua Bíblia, segura a sua Bíblia, vamos visitar alguns textos bíblicos para fundamentar o nosso estudo. E o livro de Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 17, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Note, Deus é quem coloca o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, está aí a ideia de trabalho. E ordenou o Senhor a Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Portanto, a ideia básica que nós encontramos no texto de Gênesis, o livro das origens, temos aí a origem do trabalho. Deus coloca o homem não para viver uma vida de ociosidade, sem fazer nada, mas para trabalhar. O trabalho do homem era lavrar e guardar o jardim. Tanto que Deus depois comissionou ao homem o trabalho de nomear os animais que estavam no jardim. Tanto Adão esteve aí a cumprir esta missão divina de nomear os animais que estavam no jardim do Éden. Portanto, nós conseguimos perceber, à luz deste texto bíblico, que Deus é quem institui o trabalho. E o trabalho, nesse tempo, era uma bênção, não era algo que deixava as pessoas cansadas, como é hoje, mas fazia parte do plano de Deus para a alegria do homem. Agora, notem que, depois da queda do homem, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, enquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, estamos a ver aí uma mudança, um shift, uma mudança. O trabalho que era uma bênção, que não tinha a ideia de cansaço, nem transpirar, nem sofrimento. Agora, por causa da queda do homem, estamos a perceber que o homem agora vai ter que suar para ter o seu pão. Mas o que é que nós ainda entendemos aí? Entendemos a ideia de trabalho como uma forma justa de ganhar a vida. Agora, qual deve ser a nossa atitude quanto ao trabalho? Os empregados devem trabalhar como se Deus fosse o chefe. Essa é a posição bíblica. Porque há que perceber que irão prestar contas a Deus. E o texto de Efésios, capítulo 6, versos 7 a 8, diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Portanto, se nós estamos a trabalhar, nós como conhecedores da verdade, filhos de Deus, nós devemos perceber que nós não estamos para prestar contas ao chefe de departamento apenas, e não estamos para prestar contas ao chefe da empresa, mas o cristão deve entender que Deus é quem concede vigor, inteligência, recursos para qualquer pessoa desempenhar as suas funções do trabalho. Nós temos uma responsabilidade, não só com o nosso patronato, mas também temos uma responsabilidade com Deus, porque é Deus quem instituiu o trabalho. Por isso, nós devemos procurar, no exercício das nossas funções, sermos pessoas de confiança. O que isso significa em termos bíblicos? Em Provérbios, capítulo 25, versos 13, lemos o seguinte: como o frescor de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que enviam, porque refrigera o espírito do seu Senhor. Isto é,
O trabalhador cristão, ele é uma pessoa de bênção para o seu patronato, os seus senhores. O texto bíblico diz que ele refrigera o espírito dos seus senhores. Significa que é uma pessoa de confiança. Nós aprendemos nesse texto que o empregado de confiança mostra ao seu chefe que ele veste a camisa da empresa, está preocupado não somente com o seu salário no final do mês, mas com o crescimento da empresa onde trabalha e com as realizações que a sua empresa pode alcançar, ou seja, algo maior do que ele mesmo. Portanto, está aqui a questão de confiança do trabalhador cristão. Portanto, isso quer nos dizer que os cristãos devem ser reconhecidos como empregados que sempre dão o seu melhor no trabalho, dê o seu melhor. Há uma citação de uma escritora que diz que o que se pretende nesses últimos dias é de homens que não se compram e nem se vendem. Homens a sua consciência é íntegra. Então, o trabalhador ou empregado cristão deve ser uma pessoa íntegra. E Paulo disse isso no livro de Tito, 2, versos 9 a 10, o seguinte: ele exorta aos servos que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, temos aqui a questão de lealdade. O cristão deve se caracterizar pela lealdade do seu trabalho. Deve ser uma pessoa que respeita as normas que são impostas ou que se esperam no seu trabalho. Agora, não significa que o cristão deve ser uma pessoa que vai ser oprimida no seu trabalho. Não, nós entendemos na introdução que o trabalho não é sinônimo de opressão, mas o trabalho é uma forma justa de ganhar a vida, que foi Deus que instituiu. Tanto nessa lealdade, a lealdade tem que ser das duas partes, a parte do patronato, assim como da parte do empregado. E também há que realçar que a Bíblia tem algo a dizer acerca dos senhores. Os senhores, devemos já falar do empregado, do trabalhador, né? Mas é importante também realçar qual vai ser a atitude do empregado, do empregador. Isso nos termos de Colossenses capítulo 3, verso 23, diz, nós lemos o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. O fato é que esse tipo de atitude tem importância para Deus e pode abrir caminho para crescimento pessoal e profissional. Por isso, o empregado deve perceber que o meu trabalhador não é uma pessoa qualquer, é filho de Deus. E ao lidar-me com essa pessoa, há que respeitar a dignidade dessa pessoa, há que respeitar os planos que Deus tem com essa pessoa, e por isso eu tenho que lidar-me de forma correta, de forma agradável, não defraudando aquilo que são as expectativas divinas em mim. Tanto, tudo quanto fizerdes, nós devemos fazer de todo o coração, sabendo que não estamos a fazer para os homens, mas estamos a fazer para Deus. Deus observa com atenção os chefes que exploram os seus trabalhadores, ok? Há chefes, inclusive, digo isso com muita tristeza, o Stoll, falo com muita tristeza, existem empregadores que conhecem a verdade. Quando eu digo conhecem a verdade, conhecem Deus, ou pelo menos têm uma consciência de Deus, mas infelizmente tratam mal as pessoas,
essas pessoas que são criadas à imagem de Deus, é preciso percebermos que Deus tem atenção aos chefes que exploram os seus trabalhadores. O facto de a Bíblia instituir o trabalho não abre espaço para que haja exploração. A injustiça social no trabalho é um assunto que a Bíblia não aconselha. Por isso, a Bíblia aborda essa questão da injustiça, sendo até mesmo chamada de derramamento de sangue. A Bíblia assemelha a questão da injustiça social no trabalho com o derramamento de sangue. Diz, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Isso é Abacuque, capítulo 2, verso 9. Aquele que obtém lucros injustos. Nós temos registro de pessoas que têm lucros de forma injusta e em sofrimento das pessoas que estão a trabalhar. Então, há que prestarmos atenção, porque o texto do Tiago, capítulo 5, verso 2, também diz: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram aos seus campos. Que vocês retiveram com a fraude, está clamando contra vocês. Esse texto é muito profundo. Diz o salário dos trabalhadores que ceifaram aos vossos campos e que vocês retiveram com a fraude está clamando sobre vocês. Este texto não é para um empregado. Este texto é para um empregador. Quem é esse empregador? É aquele empregador que está a reter o salário dos ceifeiros, dos empregados. As pessoas já trabalharam, mas o empregador não está a pagar os salários. O texto bíblico faz uma chamada de atenção para todos aqueles empregadores que furtam-se de pagar os salários dos trabalhadores de forma justa. A Bíblia diz: o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Significa cada clamor, esse clamor das pessoas que gritam pelo seu salário, pela sua recompensa justa. Deus é atencioso quanto a isso. Deus ouve esse clamor. Deus interessa-se com isso. Portanto, ele faz um apelo a todos aqueles que estão a injustiçar aos seus trabalhadores para que não façam isso, porque no final de dias irão prestar contas a Deus, ok? E a injustiça social no trabalho, o trabalho mal pago, isso vai ser motivo de perdição de muita gente no dia do juízo final, pois essas pessoas julgaram suas riquezas mais importantes do que as pessoas sobre as quais eles tinham responsabilidade. Estamos a dizer aqui que um dia iremos prestar contas a Deus por tudo quanto nós fizemos. O juízo final está vindo. E um dos pontos que vai ser levado ao juízo final é a forma como nós tratamos as pessoas que estiveram sobre a nossa égide. E a chamada de atenção é de não acumular riquezas. Nós, como a entidade empregadora ou como empregadores, não podemos acumular riquezas em mérito ou em virtude do sofrimento das outras pessoas. Portanto, isso é que me oferece dizer até agora ao Samuel. Muito bem, isto está cada vez mais interessante, não é? De lembrar que o tema que está sendo refletido é Deus e o trabalho. E conforme muito bem aqui foi dito, se calhar aqui colocaria duas questões, não é, provocativa, em que a primeira questão é, partindo do pressuposto de que uma vez Deus instituiu o trabalho é uma bênção. E a pergunta que colocaria é a seguinte: o que significaria não lealdade ao trabalho? E a segunda questão é, até que ponto o mesmo trabalho
poderíamos então considerar de pecaminoso, tendo em conta aquilo que aqui foi muito bem colocado e explicado. Não lealdade ao trabalho tem várias implicações, né? Nós estamos a falar do trabalho aqui na perspectiva de vida, numa perspectiva em que há justiça social, ok? E nós dissemos aqui que existem responsabilidades que recaem sobre as duas partes, o empregador e o empregado. Então, temos essa responsabilidade. Temos a responsabilidade do empregador cristão, que é criar condições justas, saudáveis, para que o empregado exerça as suas funções, como deve ser. E nós temos aí o empregado também com a responsabilidade de ser leal. E dissemos, se nós formos a ler os outros textos da Bíblia, assim que é, aprendemos que os servos devem ser submissos aos seus senhores, ok? Em Colossenses temos esse texto, diz que os servos devem ser leais aos seus senhores. Mas isso não abre espaço para que os senhores possam pisar os empregados ou os seus servos de qualquer jeito. Não é assim. Portanto, a lealdade deve ser no Senhor. Nós temos duas partes que estão juntas e cada uma delas tem a sua parte a cumprir. Tanto que, em 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 8, nós lemos o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. O que esse texto nos diz? Esse texto quer nos ensinar que o homem que não trabalha para sustentar a sua família nega a sua fé em Deus. Ok? Porque a gente que fica aí na ociosidade, sentado, não quer trabalhar, eles dizem que não, eu só quero servir a Deus, eu só quero orar, eu só quero. Não quero trabalhar. Não, não é assim. Não é assim. Nós temos uma responsabilidade com as nossas famílias, ok? Nós ainda estamos neste mundo, nós temos contas por pagar neste mundo, portanto, nós devemos fazer isso de forma justa, até que precisamos desse trabalho para conseguirmos pregar o Evangelho. Para se pregar o Evangelho é necessário recursos, e os recursos só advirão mediante o trabalho, para perceber, né? Deus também é um Deus de trabalho. Ele está a trabalhar até hoje. Jesus disse: o meu pai trabalha até hoje. Nós temos um Deus de trabalho. Então, não fazer isso é defraudar as expectativas divinas. Se alguém não é leal no trabalho, está a defraudar aquilo que são as expectativas divinas sobre a sua criação. Agora, a segunda questão que me coloca tem a ver com até que ponto é que o trabalho pode virar-se pecado. É preciso perceber que Deus legislou sobre o trabalho. Por isso, ele nos deu 6 dias para trabalhar. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 em diante, nós temos 6 dias para trabalhar, para fazer toda a nossa obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, nosso Deus. Então, no 7º dia da semana, que é o sábado do Senhor, nosso Deus, não se espera que eu faça qualquer tipo de trabalho. É o dia de repouso. Então, o trabalho passa a ser maldição quando este trabalho não me dá tempo para Deus. O trabalho passa a ser uma maldição ou pecado quando este trabalho não me dá tempo para fazer trabalho missionário, não tenho tempo de servir a Deus, não tenho tempo de pregar o Evangelho, dar estudos bíblicos, orar. A gente não tem tempo até de orar por causa do trabalho, não tem tempo de intimidade com Deus por causa do trabalho. Aí o trabalho vira uma maldição, quando eu não tenho esse tempo. E o trabalho vira uma maldição também quando torna-se um vínculo de exploração do meu próximo. Quando eu exploro o próximo, existem certos
empregadores que não permitem que o seu empregado tenha tempo até de exercitar a sua fé. Então, aí o trabalho torna-se enfadonho e defraudando aquilo que são as expectativas de Deus. Ok? Mas, em linhas gerais, nós temos que construir. O objetivo desta apresentação é construir e consciencializar o cristão a necessidade de ganhar uma vida justa através de um trabalho. Até que o apóstolo Paulo foi muito longe em 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 e 10, dizendo que ouvimos alguns que andam também dentre vós desornadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Após Paulo alerta isso na igreja de Tessalônica. Existem pessoas aí, já ouvi eu, diz Paulo, que existem pessoas que estão a andar de forma desordenada no vosso meio. Pessoas que não estão a trabalhar, estão a fazer coisas vãs. Para essas pessoas, o conselho de Paulo é claro. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ponto final. A perceber? Paulo diz, você não quer trabalhar? Então não coma. Porque comer é para quem trabalha. É para quem trabalha. Então, esse conselho é relativo àqueles que querem se aproveitar do trabalho dos outros, ao invés de buscar crescer e ganhar o seu próprio dinheiro ou o seu próprio ganha-pão. O cristão deve crescer, deve ter maturidade, deve fazer o seu trabalho. O cristão não deve ser um pesadelo para outros, sabe? Como pastor, eu tenho visto muitos irmãos até a faltarem na igreja. A faltarem na igreja. Por quê? Porque são alvos não estou a dizer que nós não devemos assistir ao próximo. Não, o amor ao próximo é uma mensagem bíblica. Mas a pessoa não pode ir à igreja sempre para ir ser cobrado. Estou a pedir isto, hoje é este fulano que aparece, está a pedir isso, depois essa é outra pessoa. A pessoa começa a dizer, ok, calma, eu tenho dificuldade de ir, porque sempre serei alvo de solicitações. Não estou a dizer que nós não devemos ajudar. Não, as pessoas vão dizer, não, o pastor Macambo disse aqui para não ajudar. Não é isso. Mas tudo tem que ser feito com equilíbrio, peça sempre que se justificar, mas cada um de nós que tem capacidade para trabalhar, para ganhar a sua vida de forma justa, tem idade para isso, tem condições, não tem nenhuma limitação de saúde para isso, que o faça. Porque isto é bíblico, isto é divino e Deus espera isso de nós. Muito obrigado, pastor, pela bela explanação que aqui estivemos a acompanhar, que era do lado dos internautas. Portanto, aqui ficou a dica, partindo do nosso tema central, Deus e o trabalho. E pude perceber e reter veemente que foi Deus quem instituiu o trabalho. E assim sendo, representa uma bênção. Entretanto, pede-se honestidade, lealdade acima de tudo. Não é? Portanto, foram estas palavras que eu gravei-as e as levarei para as outras pessoas, então poderão necessitar delas. Pastor, vamos a um tema musical, mais uma vez, e voltamos em breve. From the Isle of Patmos, a man was cast one day. As he was left alone to die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him, the Spirit came down. When he began to write about the things he saw, the Revelator's name was John. Talk about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, was John. John the Revelator, when he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice say, come up higher. About John. John the Revelator, he wrote about city of gold. While in the Spirit praying,
John turned around to see if the voice he had heard was what it seemed to be, just like in many waters, a great trumpet sound. When he said, I am the first and last, the Revelator wrote it down. Talk about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, was John. John the Revelator, when he looked around, feel like brass, eyes like fire, hear a great voice say, come and Talk about John. John the Revelator, he heard about city of gold. Talk about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, was John. John the Revelator, when he looked around, he saw feel like brass, eyes like fire, hear a great voice say, come and higher. Talk about John. John the Revelator, he wrote about city of gold. Talk about John. John the Revelator, he wrote about city of gold. Talk about John. John the Revelator, he wrote about city of gold. Talk about John. John the Revelator. Muito bem. Pastor, estamos quase na reta final, não é, da nossa programação. Querido internauta, vamos interagir a partir do nosso inbox de mensagem, envie seus comentários e assim poderemos então todos aprender. Pastor, considerações finais em 2 minutos, por favor. Considerações finais. Eu gosto do texto. Existem lições de trabalho no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo, né? Aquele jovem muito mal, não diria mal interpretado, mas as pessoas falam sempre mal dele, né? Gastou, fez isso, mas é uma coisa positiva que eu gosto desse jovem aqui. O jovem, Samuel, no verso 15, Lucas capítulo 15, verso 15, este jovem, depois de ter usado todos os seus bens, ele teve bons momentos na vida, saiu, teve momentos de confraternização com os seus colegas, e a Bíblia diz, ele acabou, no verso 14 diz, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. É preciso nós percebermos que se nós não trabalharmos, somos uma geração só de consumidores, estamos a consumir, as coisas já acabam. Eu não sei se estou a falar para alguém que tem uma herança e não está a produzir, não está a multiplicar. Mano, vai acabar. Enquanto não trabalharmos, estivermos só a viver de reservas, as reservas vão acabar. Mas agora, nós devemos saber superar. Esse jovem supera. A Bíblia diz que foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele foi trabalhar, esse jovem. Quando acabou a fortuna que ele tinha, ele começou a padecer necessidades. Ele não foi aí arrombar as casas, não. Ele diz que foi trabalhar. E qual foi o trabalho que ele teve? Era um trabalho não bom. Não era dignificante. Não dignificava o jovem. Mas ele entendeu que a única saída que eu tenho agora para minha sobrevivência é ir apacentar porcos. Enquanto eu crio condições de voltar para casa. É esse ponto que eu queria trazer. Atitude de aceitar fazer alguma coisa, por mais que seja insignificante, mas é aquilo que vai garantir a minha sobrevivência. Nós devemos trabalhar. Às vezes nós não vamos trabalhar, não vamos conseguir aquilo que nós gostaríamos de fazer. Você não vai ter aquele emprego que você gostaria, mas trabalhe. Seja empreendedor. Comece de algum ponto. Por quê? Nós não temos como ter uma vida espiritual boa se as nossas necessidades sociais não forem satisfeitas. Se as minhas contas básicas não forem satisfeitas, não tenho como estar bem espiritualmente. E não temos como pregar o evangelho. Então, eu quero encorajar a todos que nos escutam através
da GMTV, para que tenhamos uma cultura de trabalho. Só trabalhando, não escolhendo o tipo de trabalho, se não tiver várias opções, faça alguma coisa que você vai ter uma paz, saber que está a ganhar a vida de forma justa, vai ter possibilidade de devolver os seus dízimos e as suas ofertas, vai pregar o evangelho e, acima de tudo, trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus, esse é o maior chamado que cada um de nós tem para com o nosso Criador. E esta é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Vamos trabalhar para Jesus. Muito obrigado mais uma vez, pastor, pela participação e de igual forma estendo os meus agradecimentos a todos os internautas que nos estão a acompanhar até aqui, a este ponto. A dica aqui ficou e tudo foi claro. Vamos trabalhar. Assim como o Senhor faz referência no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8, lá colocou os 6 dias, não é? Úteis para o trabalho e o 7º dia, então, que é o reservado para o descanso. É com estas palavras que quero agradecer a todos mais uma vez. Será sempre um prazer tê-los deste lado. E muito obrigado, pastor, mais uma vez, e a todos os internautas. Boa tarde e tenham um excelente dia. Até mais. Obrigado. Começamos com uma oração. Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, por ter permitido que a gente tivesse este momento de refletir sobre a necessidade de sermos pessoas produtivas em todas as esferas da nossa vida. Quero, Pai, como teu ministro, interceder por todos aqueles que nos acompanham neste exato momento, para que o Senhor possa abençoar a obra das mãos de todos aqueles que estão a trabalhar. Cientes, ó Pai, de que existem pessoas, seus filhos e filhas que estão a lutar para ter um meio de sustentabilidade. Senhor, abra as portas, que à medida que iniciamos este ano de 2025, este possa ser um ano próspero, que as pessoas vão ter oportunidade e possibilidade de te servir trabalhando para pagarem as suas contas e conseguir pregar o Evangelho. Aos nossos irmãos empreendedores, Senhor, entregamos eles assim. Também lhes abençoe para que possam ser prósperos, tenham recursos suficientes para a sua sobrevivência, assim como para a pregação da mensagem. Esta é a nossa oração que nós fazemos, que acima de tudo, dê-nos tempo para trabalhar na seara do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.